Olá, meu nome é Jeane Gomes, eu sou da etnia Mibiá, minha avó paterna era da Guarani Mibiá, meu bisavô por parte de pai era Puri, por parte de vó materna era Puri Coroado, ela sempre contava a história dele, e hoje eu sou graduada em serviço social, ambientalista, indigenista e atuo nas causas socioambientais. Eu conheço a cacique Dauama Chipupuri há 5 anos, até mesmo no finalzinho da pandemia. Foi quando ela me procurou solicitando ajuda, porque o grupo dela estava sendo excluído e sofrendo racismo ambiental e tentativa de apagamento, né? Uma brutalidade. A história da cacique Ponar Chipupuri é uma mulher guerreira que os pais nasceram na região de Itueta e adjacentes, ambos indígenas, e que tiveram que sair fugido da região na época do regime militar por conta das perseguições que eram perpetradas contra os indígenas em favor do agronegócio e da mineração na época do regime militar. Indígenas que eram considerados subversivos, eles eram trancafiados, né, dentro da fazenda Guarani, que não foi só os Krenak, houve outras etnias que estiveram durante esse processo do regime militar presos, submetidos a torturas. Se os puris falassem a linguagem deles, né, o dialeto puri, fizessem os ritos indígenas, eles eram torturados, tinham as línguas cortadas, as mulheres violentadas, e eles não podiam usar os nomes indígenas, somente os nomes dos brancos. Advindo dessa perseguição, os pais da cacique Ponar Chipupuri vieram fugidos para Belo Horizonte. Aqui ela nasceu. A avó dela, Puri, passou todas as tradições para ela. Ela foi batizada no sangue de tatu, no rito indígena Puri, né? A avó ligou para um tio que ficou na região e falou: traz um tatu da região para mim e procura obstruir o buraco para o sangue não sair, porque eu preciso batizar essa menina. É ela que vai me suceder, né? Ela que vai levantar o meu povo novamente. Vai ser a resistência do meu povo. Essa avó da Ponar passou para ela todos os ritos indígenas, todas as tradições orais, a forma que é feito os artesanatos, as saias, todos os ritos. Ela passou para Ponar todos os ritos, como é feito, como se elabora os artesanatos, o que significa docora, os cuidados com o meio ambiente, dos espíritos ancestrais, os guardiões das matas, do respeito ao meio ambiente. Quando a avó da cacique Ponar faleceu, a cacique tinha aí 14 anos, ela foi fazer o resgate cultural a pedido da avó dela, que passou esse legado e essa responsabilidade para ela na região aí de Calixto, Itueta, Resplendor. A Edneia segue partindo para essa região aos 14 anos com o objetivo de manter a cultura, que foi uma promessa que ela fez para a avó dela indígena. Só que ela enfrentou muitas resistências,
tentativas de apagamento violento dentro da própria etnia, que tinha por objetivo ajudar somente um grupo, né, permitir somente um grupo fosse arrolado no processo de impacto da Samarco. Enfim, foi uma mulher, uma guerreira, ela hoje é cacique, com toda a dificuldade, perseguição, tentativa de apagamento, coação, intimidação. Ela, com toda a dificuldade, ela consegue levantar a associação Criorutum. E até hoje ela enfrenta desafios porque existem pessoas que querem derrubá-la de qualquer forma para apagar a etnia. Eles acharam, os poderosos, que essa etnia tinha sido apagada e morta, dizimada, como tantas outras foram, de acordo com o relatório Figueiredo, durante o regime militar. Mas não. Eles, como eram conhecidos pelos colonizadores, os bandeirantes, eram indígenas, são indígenas valentes, guerreiros. Os bandeirantes tinham medo deles e eles sabiam se impor e manter o rito deles. E foi assim que a Puaná juntou com os seus, né, irmãos de etnia, que ainda mantinham a cultura, os ritos, as tradições orais e que permaneceram na região. Ela levantou a Crinhorutum, que sofreu várias tentativas de golpe, de apagamento, advindo do agronegócio, da mineração, de gente cooptada da própria etnia, para que ela não reerguesse o povo dela. E era um povo carente, na sua maioria, sem alfabetização. Então, pessoas que não conhecem os seus direitos, elas são passadas, né, para trás, e elas têm os seus direitos violados por não conhecer a sua história e os seus direitos. Eles sofreram inúmeras tentativas de apagamento. Então, a cacique Puaná Chipupuri, conhecida como Puaná, como Edneia Sérgio Dias Amon, e o nome Chipupuri, né, hoje, ela levanta e reergue o seu povo, que estava lá na região, sofrendo abusos, humilhações, violações de direitos. Uma indígena com 74 anos sem identidade, ela nunca havia tido uma identidade, ela nunca tinha usado um serviço público, ela não conhecia, era conhecida pelo Estado, ela era invisível para ela, para o Estado brasileiro ela não existia. E aí ela me perguntou, como que a gente faz isso? Aí eu falei com ela, nós vamos resolver isso, é o seguinte, nós vamos trabalhar em conjunto com a assistente social de lá, porque eu sou graduada em serviço social, e nós trabalhamos em rede de proteção. Hoje essa senhora está institucionalizada, porque ela não tem condições de saúde para ir para a retomada, porque ela é diabética, ela é uma anciã, mas hoje ela está protegida com os direitos resguardados devido à insistência e à luta da cacique Puaná Chipupuri. Ela reergueu o povo dela, foi uma batalha muito grande contra poderosos, contra grupos da própria etnia que não queria que ela se levantasse, sofrendo racismo ambiental,